Bom, agora que a gente entendeu o arquétipo funcional do todo, vamos às partes da fisiologia energética. E nesse ponto, para cada elemento, eu vou fazer 2 vídeos, um focando mais na fisiologia de cada Tsanfu e o outro abordando alguns aspectos da fisiopatologia e dos métodos terapêuticos para as particularidades de cada sistema. E como na alquimia medieval o fogo representa o espírito e a água representa a matéria, comecemos com a água. Então, vinheta e estudo. Fora o argumento alquímico, que foi só um logro, a razão da gente começar com o elemento água é por força da embriologia energética, porque, em se tratando de Tsanfu, o primeiro sistema energético a se formar é o rim. E antes de todo o processo da mórula, da anidação, da clivagem, há todo um fenômeno bioenergético que direciona biomagneticamente a ordem da formação estrutural do corpo físico. Isso fica muito claro quando a gente estuda a divisão celular nas suas etapas de mitose e de meiose. Fica mais claro ainda no estudo da mitose e suas fases. Dito de outra forma, o corpo físico tem um projeto biológico estrutural inerente à sua espécie. Uma espécie de planta de casa, por assim dizer. E esse referencial objetivo, evidentemente, necessita de um fator operacional, uma espécie de algoritmo da vida, se você preferir, que vai ordenar e executar essas construções físicas e anatômicas do ser. Fosse o contrário, seria equivalente a dizer que é perfeitamente plausível jogar trilhões de peças de um quebra-cabeça para cima e que, ao caírem, as peças caiam perfeitamente ajustadas, cada um em seu lugar para formar a imagem do quebra-cabeça. Não sendo só impossível tal absurdo, no caso do organismo sapiens é feito não só uma vez, mas todas as vezes que nasce um de nossa espécie. Isso é só para você entender a fração epigenética da vida, ou seja, o fenômeno da vida que precede a matéria. E é essa porção organizacional e material que garante que cada coisa assente no seu lugar, cada órgão com sua função, cada formação obedecendo um rigor existencial de etapas consecutivas de construção e de retroalimentação. Em que momento os folhetos embrionários se dividem? O que cada um deles vai formar? Qual será o mais superficial? Dito de outra forma, é um modelo organizacional biológico quase que impecável e por muito pouco quase perfeito. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o pulmão e o intestino saem do mesmo folheto embrionário. Dei o exemplo porque o pulmão e o intestino grosso são pares acoplados na fisiologia energética, e muita gente pergunta qual é a relação fisiológica nisso. E profissional de saúde que pergunta isso não estudou embriologia, porque não só ambos trabalham com a função de absorção, assimilação, seleção e excreção, como nascem ambos do mesmo folheto embrionário. Enfim. Isso não é só interessante, mas é importante, porque para saber como funciona é importante saber como se formou, como se construiu. Mas esse enunciado é só para você ter ideia de que, antes que o zigoto seja zigoto, muita coisa acontece e daí por diante concomitantemente. Ok, então, formando o nosso bebê, a essência herdada do pai e da mãe antes da fecundação compõe a chamada essência pré-natal, que é a soma da energia genética e do estado de saúde dos pais. Adendo, esse é um tipo de energia que não é renovável. E agora, com a formação do zigoto, começa a surgir um outro tipo de energia, que é a energia proveniente da elaboração e síntese do próprio ser. Nesse ponto, essa nova forma de vida, essa nova identidade, esse novo indivíduo, começa a produzir sua própria energia mediante seus sistemas primários. Essa é a fase congênita. E, a partir daí, além da essência pré-natal, herdada dos pais, soma-se a essência pós-natal, que é a energia proveniente da manufatura do próprio ser, ou seja, do próprio bebê. Adendo, essa essência pós-natal é renovável, e eu já expliquei como ela é renovável. Muito bem. A soma da essência pré-natal com a essência pós-natal forma um tipo de energia chamada essência do rim. Ainda não é o órgão energético, não é o Tsan. É só uma forma de energia sem localização ou limites. Esse é o primeiro filete de energia composta individualmente, à parte da mãe, composta apenas pelo bebê.
E para que essa energia não fique solta, por assim dizer, estrutura-se o primeiro órgão energético, o primeiro tsan, que é o rim. Finalmente chegamos no rim. E eu vim explicando desde as capitanias hereditárias para lhe dizer que uma das características mais importantes desse sistema energético, desse órgão, é que o rim é a casa da essência de todo o organismo. O rim é o sistema energético que é a base estrutural e funcional de todo o yin e de todo o yang do organismo. Ele é a base de todo o organismo desde a estrutura, que é o yin, até a função, que é o yang. Viu como é mais fácil assimilar quando você entende o porquê e não só decora frases e conceitos feitos? E em posse desse conhecimento, vamos dar outra demão no saber técnico. Tudo isso acontece antes do corpo físico começar a se formar, diga-se de passagem. Então, formado o Qi do rim, e com ele toda a base estrutural e funcional do yin, do yang do futuro organismo, começa a formar o sistema nervoso primário, a formação do tubo neural, do cérebro e da medula. Logo em seguida vai haver a formação dos ossos e com ele a formação das medulas ósseas. Por isso, ao estudar as funções do sistema energético do rim, você vai ver que ele influencia o sistema nervoso de uma forma geral, assim como a medula espinhal. Ele influencia os ossos e as medulas ósseas e daí, como consequência, na formação do sangue e dos hormônios, principalmente os de características cíclicas da vida, como os hormônios indutores de características primárias e secundárias sexuais, inclusive os ciclos septenários, como a menarca, a menopausa, a andropausa. Então, uma série de fatores metabólicos e estruturais são determinados nessa raiz energética que é o rim. Por isso se diz que o rim é a raiz do Qi, do yin, do yang de todo o organismo. Porque é a partir dessa essência que todo o organismo vai se formar e continuará dependente ao longo da vida. Só para fins de recapitulação, a energia yin é a energia de fundamento, de constituição, de estrutura material. A energia yang é a energia de força metabólica, é a energia motriz de função. E nesse caso, o yang do rim é representado pelo chamado Min-Men. Essa potência pode ser acessada no organismo por um ponto na coluna vertebral lombar. Fica logo abaixo do processo espinhoso da segunda vértebra lombar. É o quarto ponto do vaso governador, que é um vaso maravilhoso. Lembra do Tantien? Então, frequentemente é usado como estímulo de calor. E uma das funções mais importantes do rim é transformar a essência em Qi através de sua ação Yang, através do Min-Men. Esse tipo de Qi nós já vimos, chamamos de Yuan Qi, ou seja, Qi original. Disse também que o Qi original é a essência em forma de Qi. Viu a importância de você estudar os vídeos antecedentes? E não é difícil, está tudo muito bem explicado e resumido, o resto é só disciplina e boa vontade. E eu estou à disposição para tirar dúvidas e responder perguntas através dos comentários. Então, no que tange o yin do rim, sendo ele um fenômeno de estrutura, há 4 aspectos a observar: a essência, o sangue, os líquidos orgânicos e os hormônios. Os hormônios basicamente são formados a partir da essência do rim, portanto, afetou a produção hormonal, afetou a essência. Já o sangue formado pelo rim é o chamado sangue imaterial. É a porção do sangue que vem das medulas e não necessariamente dos alimentos. E, obviamente, existe uma relação mútua entre sangue e líquido orgânico. Uma nota do Qi original é que ele é a principal força metabólica do organismo, é o catalisador das reações bioquímicas e vitais. Nada acontece no organismo sem ele. Se o indivíduo perde força na essência ou força no Min-Men, nos aspectos Yin ou Yang do rim, ele perde força metabólica e, consequentemente, declínio hormonal. Essa é a base do pensamento sobre esse sistema energético que é o rim. Em mandarim chama-se Shen, mas Shen, a depender da entonação fonética, tem traduções diferentes. Por exemplo, Shen também pode ser traduzido por espírito ou por mente. E para quem não tem intimidade com o mandarim, é melhor ir pelo contexto do que pelo tom. Mas para facilitar, eu vou ficar na tradução do português. Saindo um pouco do eixo da fisiologia energética, vamos às resultantes da ação do rim, ou seja, o que ele, como se diz na medicina tradicional chinesa, influencia ou é relacionado. E com caráter de revisão, o Qi do Shen, ou do rim, é importante para a reprodução, para o crescimento e o desenvolvimento humano.
Ele armazena a essência da vida, que é o Qin. Ele encarrega-se do desenvolvimento e da reprodução do ser. Ele regulariza o metabolismo das águas, óbvio. O asterisco é porque não só o rim faz isso, outros sistemas energéticos também o fazem e a gente vai ver ao longo dos nossos vídeos. Além disso, ele controla e promove a inspiração, e isso também a gente vai ver no próximo vídeo. Os orifícios representantes do rim são os ouvidos, o orifício urogenital e o ânus. Do ponto de vista dos 5 elementos ou dos 5 movimentos, ele gera a madeira, é gerado pelo metal, controla o fogo e é controlado pela terra. Ademais, na relação com o emocional, o rim está relacionado ao medo e ao susto. A saliva é o fluido do rim e, além disso, ele determina as condições do osso e das medulas. A manifestação externa é no cabelo e o qin do rim produz o chamado Tian Kuei, que é o chamado esperma. O sabor do rim é o salgado, a cor é o preto, a estação do ano é o inverno e os dentes são considerados excedentes dos ossos. Essas relações servem como parâmetro terapêutico e semiológico, ou seja, ao avaliar esses itens, é possível ter uma ideia mais precisa da condição funcional do sistema energético. Mas, para não ficar muita coisa, como eu disse no início, vamos ver os padrões de desarmonia no próximo vídeo.